Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que pega uma coisa que todo mundo acha que conhece, os 10 mandamentos, e dá uma virada bem interessante. Pois é. É um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento e ele parte de uma ideia central. Os mandamentos não são, assim, primariamente sobre regras. São sobre honra. Exato. E o que essa palavra significa na prática, sabe, no nosso dia a dia, me surpreendeu bastante. A gente geralmente pensa nessa lista de não faça isso, não faça aquilo, né? Sim, exato. Mas a fonte que a gente tem aqui propõe uma outra lente. É tipo, como se a gente recebesse um convite para um relacionamento e junto com o convite viessem as instruções de cuidado, para que esse relacionamento não só sobreviva, mas floresça. A honra seria o princípio ativo disso tudo. Entendi. Então, o que a gente vai fazer aqui é quase uma investigação. O sermão nos dá essa palavra-chave, honra, e nos desafia a encontrá-la em lugares inesperados. Certo. Não só em ato de louvor, mas na forma como a gente lida com o nosso sucesso, com as nossas palavras e o mais surpreendente de tudo, com a nossa agenda. Com o nosso calendário. Vamos começar? Vamos lá, ok. Vamos analisar isso. O ponto de partida de tudo, segundo o sermão, está lá em Deuteronômio 5, versículo 6. Certo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. À primeira vista parece só uma introdução, né? Porque essa frase, essa autoapresentação é a chave de tudo. Então, o fascinante aqui é que essa não é uma introdução qualquer, sabe? É o alicerce. O alicerce. O sermão destaca que Deus não chega dizendo, eu sou o Criador do universo, obedeça. Ele diz, eu sou aquele que te resgatou. Ah! Ele não se apresenta como uma força abstrata, uma ideia filosófica, mas como um libertador pessoal, histórico. A palavra Senhor, em maiúsculas, remete ao nome da aliança, o Eu Sou. O Deus que age. O Deus que entrou na bagunça da história para tirar um povo da escravidão. Então, antes de qualquer regra, vem um lembrete de um evento. Exato. É como começar um relacionamento sério não com uma lista de exigências, mas lembrando de um momento fundamental, tipo, ei, sou eu, aquele que esteve com você naquele momento difícil. Perfeito. A relação nasce da gratidão, não da obrigação. Exato. E o material que a gente está analisando reforça que essa declaração, fomos escravos no Egito e o Senhor nos tirou de lá, é talvez o credo, a declaração de fé mais importante de todo o Antigo Testamento. Nossa! Isso muda tudo. Os mandamentos deixam de ser um código penal divino e se tornam as cláusulas de uma aliança. De um pacto. Um pacto que foi iniciado por um ato de amor, de resgate. A honra, portanto, não começa com o que a gente faz, mas com o reconhecimento de quem Deus é e principalmente do que Ele já fez. A obediência vira uma resposta. Uma resposta, não uma tentativa de conseguir algo em troca. Certo. Se a base de tudo é essa gratidão pelo resgate, como isso se transforma em ação no dia a dia? Pois é. É aí que o sermão entra nos primeiros mandamentos e a conversa sobre idolatria fica desconfortável de um jeito muito relevante. Fica. A devoção completa, segundo a fonte, tem duas faces. A primeira é a proibição de ter outros deuses e de fazer imagens. É um chamado direto à lealdade exclusiva. Sem concorrência. Sem concorrência. A aliança pressupõe fidelidade absoluta. E a fonte que a gente tem cita uma definição do Catecismo de Heidelberg, que é genial, porque tira a idolatria do museu e coloca na nossa mesa de trabalho. Sim, é muito boa. Diz que idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus. Isso. Isso muda o jogo completamente. Muda, porque o sermão argumenta que a idolatria hoje raramente envolve estátuas de madeira. Certo. Em vez disso, o texto fala de como é que ele chama? Um panteão de deidades que governam áreas específicas da nossa vida. Panteão de deidades. É a carreira, são os bens materiais, a busca por reconhecimento, a nossa própria autoestima.
A gente não se curva a um bezerro de ouro, Uhum. mas a gente organiza a vida em torno do próximo bônus da empresa, da validação nas redes sociais ou da meta de produtividade. Então a idolatria moderna é mais sutil. Não se trata de construir um altar no quintal, Não. mas de decidir qual notificação do celular a gente responde primeiro. É sobre quem ou o que tem a palavra final nas nossas decisões financeiras, por exemplo. Exatamente nesse nível de detalhe. O sermão descreve a idolatria moderna como o ato de compartimentalizar a vida. Como assim? A gente dá a Deus a caixinha da religião, sabe? Talvez 1 hora no domingo. Mas de segunda a sábado, quem dita as regras são outros deuses. O Deus mercado? O Deus mercado, a deusa carreira, o Deus eu. O texto chama isso de atos particulares de idolatria. Nossa! É quando a nossa confiança real, aquela que molda nossas decisões práticas, não está em Deus, mas no nosso próprio desempenho, no nosso portfólio de investimentos, na nossa imagem pública. Entendi. Isso é forte, porque desmascara a nossa percepção de que idolatria é algo primitivo, né? Totalmente. O sermão basicamente diz que a gente não superou a idolatria, só a modernizou. Trocamos o ídolo de pedra pelo smartphone. Exato. Mas se a idolatria é sobre a lealdade do coração, sobre em quem a gente confia, como um mandamento de não tomar o nome de Deus em vão se encaixa nisso? Parece um tema diferente, né? Parece, mas está tudo conectado. Mais sobre o que a gente fala do que o que a gente sente. Se a gente olhar a figura toda, a gente vê que se trata de alinhar a fala à realidade do coração. O sermão explica aqui, na mentalidade bíblica, o nome de uma pessoa não é só uma etiqueta, sabe? Certo. Representa seu caráter, sua reputação, sua própria essência. Então, usar o nome de Deus de forma, leviana, banal, para dar força a uma mentira, num juramento. Ou só como uma expressão vazia, ou como uma expressão vazia, na prática, desvalorizar a própria pessoa por trás do nome. É tratar o sagrado como algo comum. Ou seja, se eu digo que confio em Deus, mas uso o nome dele para manipular alguém ou para dar um peso a algo que é trivial. Uhum. Minhas palavras estão traindo a devoção que eu digo ter no coração. Perfeito. A devoção precisa ser total, tanto na lealdade do coração, ao não ter outros deuses, quanto no respeito das palavras, ao honrar a reputação e o caráter daquele a quem se devota. Uma coisa valida a outra. Uma coisa valida a outra. Falar de Deus com reverência é uma consequência natural de um coração que o honra como o único Deus. Certo. Então a devoção envolve o coração e a boca. Mas o sermão argumenta que a prova de fogo disso tudo, o teste final, está num lugar bem concreto. E que mexe com todo mundo. Mexe com o bolso e com a ansiedade de todo mundo. A nossa agenda. É aqui que a discussão sobre o sábado entra e de um jeito que eu não esperava. Sim, e o texto aponta um detalhe crucial que muitas vezes passa batido. A razão para guardar o sábado nesse trecho de Deuteronômio, ela é diferente da que aparece lá em Êxodo. Ah, é? É. Em Êxodo, a justificativa é tipo cósmica, ligada à criação. Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Ok, imitar o Criador. Isso. Mas aqui, em Deuteronômio, a justificativa é social, imemorial. É ligada à redenção. O texto diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Nossa, isso muda tudo. Em Êxodo, o descanso é sobre ordem universal. Aqui, é sobre memória histórica. Exato. Então, guardar o sábado não é só um ritual religioso. É uma declaração política e social. É quase como dizer, eu me recuso a viver na lógica de produtividade 24/7 que o Egito representava. Exatamente. Essa mudança é genial. Em Deuteronômio, o descanso se torna um ato de empatia e lembrança. Certo. O texto está dizendo, você sabe o que é trabalhar sem parar, sob o chicote. Então não imponha ao seu servo, ao estrangeiro ou até ao seu animal esse mesmo ritmo incessante do qual você foi libertado. É uma barreira contra a lógica da escravidão. É parar de agir como um escravo da produtividade e lembrar-se semanalmente que foi liberto para viver de outra forma. Mas, vamos ser honestos, isso não é um pouco idealista para o mundo de hoje? É um desafio. Para um autônomo, um pequeno empresário, parar um dia inteiro não é só um ato de fé.
É um risco financeiro real. O sermão aborda essa tensão. Ele não aborda diretamente a situação do freelancer no século XXI, mas o princípio por trás fala diretamente a essa tensão. Uhum. O sermão contrasta a visão cultural de que tempo é dinheiro com a perspectiva bíblica de que tempo é dádiva de Deus. Gostei disso. Ao separar um dia, ao parar a máquina de produzir, a pessoa está fazendo uma declaração Prática. de que ela não é a dona absoluta do seu próprio tempo. É um ato de confiança. É um ato de confiança que diz: meu sustento e meu valor não vêm unicamente do meu esforço incessante. É exatamente nessa tensão que o mandamento se torna relevante, Sim. porque ele força a pergunta: onde está minha segurança de verdade? Na minha capacidade de trabalhar 16 horas por dia ou na providência daquele que me libertou? Uau. E a fonte faz uma observação histórica que ilustra bem como essa mentalidade mudou. Qual? Antigamente, as cidades eram construídas em volta da igreja. Os sinos da igreja marcavam o ritmo da vida. A hora de trabalhar, de parar. A vida se organizava em torno do sagrado. Certo. Hoje, a dinâmica se inverteu. O sermão cita como os eventos religiosos, tipo Páscoa ou Natal, são agendados pelas igrejas para não atrapalhar os feriados prolongados. Para não atrapalhar os planos de viagem das pessoas. Exato. É a nossa agenda que dita as regras. E o sagrado precisa encontrar um espacinho onde não incomode. Então, essa investigação sobre honra que a gente se propôs a fazer nos levou de uma declaração de identidade, eu sou quem te resgatou, a uma exigência de lealdade total. No coração e nas palavras. No coração e nas palavras, e culminou nesse teste final, que é o nosso tempo, a nossa agenda. Exato. O sermão amarra tudo com uma conclusão forte que vale para qualquer relacionamento. A gente só ama de verdade as pessoas a quem a gente honra. A honra precede o amor genuíno. Precede. E claro, o texto projeta essa ideia de redenção para um contexto cristão, né? Conectando o descanso da escravidão no Egito com o descanso espiritual que, segundo a teologia cristã, é encontrado em Jesus. A realização do sábado. Isso. Aquele que oferece o verdadeiro descanso para a alma, não só do trabalho, mas da ansiedade de ter que provar o próprio valor. Para a gente terminar, vamos deixar um último pensamento provocador que esse material nos traz. Vamos lá. A conclusão do sermão afirma que, ao submetermos a nossa agenda a Deus, nós submetemos de fato o nosso coração. E esse é o ponto que amarra tudo. O sermão argumenta que a agenda é o campo de batalha do coração na vida moderna. O campo de batalha. É. É fácil dizer que Deus é o primeiro na vida, mas o nosso calendário, nosso extrato bancário, nosso tempo de tela, esses são os documentos que não mentem. Eles mostram a verdade. Eles mostram quem ou o que realmente manda. Onde a gente investe nosso tempo, nosso recurso mais finito e precioso é a prova definitiva de onde está nossa verdadeira lealdade, nosso verdadeiro Deus. Isso deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável, né? Bem desconfortável. Em um mundo que aplaude a correria, o hustle e o controle total sobre nossos horários como sinal de sucesso, o que aconteceria e o que a gente perderia ou talvez ganharia se a gente tratasse nosso tempo não como um ativo pessoal a ser gerenciado para máxima eficiência, mas como um presente sagrado a ser consagrado e devolvido?